Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Vamos ler alguns versos. Vamos ler o verso 8, o verso 12 e o verso 15, do verso 15 ao verso 18. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 8, 12 e de 15 a 18. A palavra de Deus nos diz assim: Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Verso 12. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Verso 15 ao verso 18. Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda, naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos perante a tua face agora e pedimos a tua bênção. Fale ao nosso coração. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Se o Senhor, ó Deus, considerasse apenas nossos pecados, nenhum de nós subsistiria. Mas eu te dou graças porque o Senhor nos trata consoante as suas muitas misericórdias. Por isso, venha de encontro a nós agora e nos ajude. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, acompanhando o ministério de Paulo em relação àquilo que temos falado sobre a igreja em Éfeso, alguns detalhes às vezes nos passam despercebidos, algumas informações a gente não consegue ter porque a Escritura não nos dá. Me refiro a que especificamente? As prisões do apóstolo Paulo por conta de sua fidelidade ao Evangelho. Não foi apenas uma ou outra vez que ele se viu preso, sofrendo por causa do Evangelho. E com frequência ele se refere a si mesmo como prisioneiro de Cristo. Às vezes esta designação tem a ver com cadeias e algemas que são literais. Ele de fato está preso, ou ficou preso por causa do Evangelho. Noutras ocasiões, ser prisioneiro de Cristo não é literal. Ele se vale de uma linguagem figurativa para dizer que ele está cativo em Cristo, que ele está sob o domínio de Cristo, que Cristo é o seu Senhor, e usando a figura de estar preso, que em si mesma é uma figura que demonstra dor e sofrimento e vergonha, para apontar para o relacionamento que ele tinha com Cristo. Nos versos que lemos, isso aparece mais uma vez, e há uma expressão que se repete aqui, os irmãos puderam acompanhar. No verso 8, Paulo diz a Timóteo: não se envergonhe de testemunhar do Senhor, e também não se envergonhe de mim, que sou prisioneiro dele. Não se envergonhe. No verso 12, Paulo fala sobre si próprio e ele diz assim: eu não me envergonho. Depois, Paulo menciona pelo menos dois nomes aqui, Fígelo e Hermógenes,
que teriam se envergonhado dele quando ele esteve preso em Roma. E depois ele menciona Onesíforo, que foi alguém que não se envergonhou dele. Então, esta palavra, envergonhar-se ou não se envergonhar do Evangelho, aparece reiteradamente nesses versos, mostrando que de fato essa é a temática central aqui. Então eu queria dizer algumas coisas sobre o que isso significou naquela época e o que significa hoje. Nossa associação a Cristo e nosso envolvimento com as pessoas. E a importância de ser amparado por pessoas em nosso trabalho. A gente vai perceber aqui como o abandono de alguns companheiros de trabalho machucava o coração de Paulo. E por outro lado, como o auxílio, o amparo de outros irmãos traziam ânimo ao seu coração para que ele pudesse continuar fazendo o seu trabalho e sofrendo por causa do Evangelho. Paulo escreveu a sua epístola aos Efésios quando estava preso em Roma. Éfeso é uma das epístolas da prisão. Escreveu entre os anos 61 e 63. Não dá para saber ao certo, mas Paulo saiu da prisão, foi para Éfeso, se encontrou com Timóteo, dali foi para a Macedônia e de lá escreveu a primeira epístola a Timóteo. Então Paulo estava solto nessa época. Depois, menos de um ano, Paulo escreve a sua segunda epístola a Timóteo, talvez no final do ano 64. E como Paulo menciona mais uma vez sua prisão, a gente percebe que Paulo estava preso novamente. Só que agora esta é a última menção à prisão de Paulo. E quando a gente lê a segunda epístola, a impressão que a gente tem é que Paulo está ciente disso. E ele, agora velho, está entendendo que o seu ministério está prestes a chegar ao seu fim. Paulo está então aqui agora se preparando inclusive para a morte. Ele está preparado para isso, ele sabe que isso é iminente. Então, quando Paulo escreve sua segunda epístola a Timóteo, é uma epístola pastoral escrita por um pastor velho que está prestes a morrer. E ele tem esse entendimento. São palavras, às vezes aqui, palavras de despedida. Depois de ter enfrentado a prisão várias vezes, Paulo agora está preso mais uma vez, sofrendo por conta do Evangelho, não sabe se verá novamente seus companheiros de trabalho. Por isso a gente percebe no tom aqui, quando Paulo no verso 12 diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. E quando no verso 18 Paulo menciona mais uma vez Onesíforo, ele mais uma vez menciona: e o Senhor lhe conceda misericórdia também naquele dia. A gente percebe que Paulo começa a falar agora com frequência sobre aquele dia, sobre o dia final, sobre o fim. Paulo começa a falar sobre isso. Então, são palavras muito fortes, porque são palavras de despedida de um homem experiente que está preso por causa do Evangelho. Por isso, no verso 8, uma coisa interessante, Paulo começa a dizer assim: não se envergonhe. Se a gente quisesse definir a vergonha, é tão difícil definir isso, né? Mas há na vergonha um sentimento de desconforto e de inferioridade em virtude de alguma coisa. Quando, por exemplo, você em público cai, e as pessoas veem que você caiu, tem gente que dá um jeito de levantar depressa, porque fica envergonhado, levanta e diz assim: não, quase que eu caí, quase. Nem cheguei a cair. Ou seja, é uma vergonha cair, é um absurdo. Como assim você caindo dessa maneira? É como se isso depusesse contra quem você é, como se você não fosse tão esperto assim. Então, há na vergonha um sentimento, há um desconforto, um sentimento de inferioridade, no sentido de querer se afastar de situações, sabe? Se desconectar delas e não querer se envolver. E Paulo diz a Timóteo: não se envergonhe do testemunho do Senhor.
esta parte do verso, irmãos, deve ser bem compreendida. Como Paulo diz que estava preso por causa do testemunho do Senhor, a gente percebe que naquela época, então, associar-se a Cristo e ao Evangelho não era uma coisa que estivesse em alta. Quem fizesse isso não era bem visto pela sociedade. Pelo contrário, a igreja cristã era má vista nessa época, por conta do fato de que quem era da igreja cristã nessa época era gente pobre, escravos, crianças, mulheres que eram desprezadas nessa cultura. Várias críticas eram feitas ao cristianismo, dentre elas a ideia de que os cristãos se levantavam contra o Império Romano. Então, se envolver com Cristo nessa época não era uma coisa que desse status para alguém e alguém fosse se orgulhar de ser cristão. Inclusive poderia levar uma pessoa à prisão, dizer: olha, eu sou de Cristo e Cristo é Senhor. Isso poderia colocar uma pessoa em situações embaraçosas. Por isso Paulo diz assim a Timóteo: não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Existe oposição ao cristianismo, tem gente que acha que a fé cristã é um desvario, mas você não deve pensar assim e não se envergonhe do testemunho do Senhor. Dê testemunho do Senhor, faça o trabalho de um evangelista, não se envergonhe do Senhor. Nesse sentido, eu entendo que esta palavra também é muito oportuna para nós, hoje em dia. No Brasil, ainda não temos aquele tipo de perseguição que envolva o assassinato dos cristãos por sua fé. Não estamos nesse nível de perseguição religiosa, ainda. Se teremos, só Deus sabe. Mas que há uma oposição ao cristianismo, sim. Valores nossos, valores relacionados, por exemplo, à família, são atacados. Nós, quando afirmamos publicamente nosso compromisso com Cristo e com esses valores, com a indissolubilidade do matrimônio, com o matrimônio que é monogâmico e heterossexual, e outros valores que são valores da fé cristã, no ambiente político a gente percebe embates ferrenhos por conta disso. Gente que tem visto na igreja cristã um embaraço à construção de direitos homossexuais, por exemplo. A gente tem visto esse tipo de perseguição no nosso país. Então é possível que em nosso país hoje em dia alguns irmãos estejam se retardando ao afirmarem seu compromisso público com a fé cristã. Tem gente se envergonhando de dizer que é crente em determinados ambientes. No ambiente universitário, por exemplo, se você abre a boca e diz que é cristão e que crê que a Bíblia é a palavra de Deus, é possível que alguém olhe para você e diga: mas que coisa mais ultrapassada, você um universitário acreditando na Bíblia, acreditando nisso, acreditando em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, você acredita nessas coisas? Como pode ser assim? É possível então que alguém comece a se retrair, não apenas no ambiente universitário, mas cada um de nós aqui sabe de si, com quem convive, onde anda, e como é abrir a boca nesses contextos e afirmar assim: eu creio em Deus, eu creio na Bíblia, eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador, eu creio que Ele vai voltar, eu creio na existência do céu, o céu será uma realidade. Dependendo do lugar onde você está, quando você faz esta afirmação, é como se isso depusesse contra você. Então tem gente que acha que quando ele afirma ser cristão, isso torna inferior. As pessoas o veem de uma maneira que o deixa constrangido. Ele prefere então mudar a sua afirmação: então não vou fazer essa afirmação, e ele começa a se envergonhar. Quando eu era criança, tinha aquela... Eu acho que, não sei como foi a sua história com Cristo, mas uma época em que carregar a Bíblia debaixo do braço identificava alguma coisa. Se você anda com a Bíblia debaixo do braço, fala: esse é crente. Ou se você se veste de determinada maneira, você olha: esse é crente ou essa é crente porque se veste assim e porque carrega a Bíblia debaixo do braço.
Isso não necessariamente identificava ou identifica ainda hoje quem é uma pessoa cristã. Então tem gente que diz assim: eu não me envergonho do Evangelho. Vejam, eu carrego a Bíblia. Vejam, eu não me envergonho do Evangelho, eu me visto de uma maneira adequada. O Evangelho envolve estas coisas, mas vai muito além. Muito além. Não se envergonhar envolve a nossa vida toda. Inclusive em determinadas situações, assumir um compromisso firme de dizer: não faço porque sou cristão. Mas isso é um absurdo. Não faço, sou cristão. Não se envergonhar de viver o cristianismo em sua completude, mesmo que isso traga sofrimento. Não sei o que você tem pensado ultimamente sobre o que a gente tem visto no mundo em relação ao Estado Islâmico. Atentados terroristas aqui, acolá, gente que de repente sai esfaqueando as pessoas, pessoas que se explodem, explodem carros, bomba também, e toda essa conversa de que a terra dos infiéis será conquistada pelos muçulmanos, que nós somos os infiéis, e esses recados que a gente tem que se preparar porque eles conquistarão os territórios que hoje são dos infiéis, sabe? E a gente fica aqui no Brasil acreditando que isso não vai chegar aqui, sabe? Não, isso não chega aqui não. No Brasil, tudo que chega aqui acaba terminando em carnaval. O pessoal vem para se explodir aqui, chega aqui na época de carnaval, vai fazer festa, vai fazer qualquer outra coisa. Ninguém se explode aqui. Será que não? Será que a gente está longe desse tipo de situação, sabe? A gente fica vendo todos os acontecimentos, gente sendo decapitada, gente sendo queimada, viva por conta de sua fé. Uma perseguição contra o cristianismo também movida pela fé. E se a gente se visse numa situação como essa, como a gente reagiria? De afirmar a nossa fé, ainda que perdendo a vida, qual seria o nosso comportamento? Então, acredito que esse texto revela muito sobre a situação que Paulo vivenciava, e Timóteo também. Havia oposição social ao cristianismo, política, e Timóteo tinha vários desafios, e Paulo diz a ele: não se envergonhe. E o oposto de se envergonhar aqui, irmãos, tem a ver com o seguinte: se alegre, fique satisfeito, tenha prazer em afirmar o seu compromisso com Cristo. Veja isso como uma coisa boa, como na verdade a melhor coisa que você tem. Então encha a boca para falar que tem um compromisso com Cristo, que Cristo é o seu Senhor. Faça isso, e faça isso sem temor e sem vergonha, pelo contrário, com prazer e alegria, de maneira que as pessoas vejam você fazendo isso e pensem assim: meu Deus, de fato é a pessoa que ele mais ama na vida, porque nunca vi ninguém falar de Cristo como ele ou ela estão falando. Então não é apenas assumir aquela posição passiva de pensar assim: tá, eu não tenho vergonha de dizer que eu sou cristão, mas também não ando lá tão animado com isso. Então não se envergonhe de se associar a Cristo. Por outro lado, se alegre de dizer publicamente seu compromisso com o Senhor Jesus. Há um tempo atrás, o deputado Jean Willis, quando houve aquela discussão toda sobre o PLC 122, 2006, que criminalizava a homofobia, Jean Willis chegou a dizer que a intenção dele não era a de que a igreja não pudesse dizer o que ela pensava. O que ele queria dizer é o seguinte: ela só deve dizer isso dentro dos prédios, ela não pode dizer isso publicamente. Não é que a igreja não pode dizer, ela não pode dizer publicamente, tem que dizer lá nas reuniões. E é curioso que todo mundo pode dizer o que quiser publicamente. O ateu vai até lá e diz que a religião é o ópio do povo, aí a gente tem que ouvir. Alguém vai lá e diz que o modelo de família tradicional está ultrapassado, ele é arcaico e tal, e a gente tem que ouvir e ficar em paz. Todo mundo pode afirmar publicamente o que quer, mas a igreja não pode afirmar publicamente as suas convicções. Nós somos contra isso.
E isso de fato é uma espécie de lei da mordaça. E atualmente tem um outro projeto de lei, como se fosse substituindo o PLC 122 de 2006, e parlamentares também que entendem que esse projeto coloca em risco a nossa liberdade de expressão, estão se posicionando contra ele também, porque é mais um projeto de lei que, se for aplicado literalmente, criminaliza a opinião. Ou seja, eu não poderia publicamente dizer assim: olha, nós somos contra o adultério, porque os adúlteros iriam se organizar, criar um partido e processar a igreja. É interessante que contra alguns pecados a gente ainda pode falar, sabe por quê? Estou ironizando aqui, porque os pecadores ainda não se organizaram, não fizeram partido. Por exemplo, não existe o partido dos mentirosos, então a gente ainda pode falar contra a mentira e falar: o mentiroso vai para o inferno. Aí não tem nenhum mentiroso num partido e fala: olha, isso é uma afronta, me deixa mentir em paz, socialmente. Mas se você fala: olha, os homossexuais estão na contramão da vontade de Deus, aí já tem partido organizado para te processar. Mas os mentirosos ainda não conseguiram. Vamos orar para que eles não consigam. Então você pode falar sobre uma série de pecados, mas de alguns não podem, porque eles já têm força política e o objetivo é se opor à igreja. Por que eu estou falando sobre isso? Envolvimento público com o cristianismo, não apenas envolvimento privado, viver a fé cristã em nossas famílias, ou você individualmente lá no seu cantinho, ou a gente aqui nas nossas reuniões, mas publicamente. O nosso país, as pessoas da nossa sociedade devem saber o que é o cristianismo, quais são as suas convicções. Nós não devemos ter vergonha de falar sobre esse assunto. Espero que isso possa te ajudar, em nome de Jesus, a se expressar, entendendo que essa é a vontade de Deus. E outra coisa que Paulo diz no texto que é interessante é: não se envergonhe do testemunho do Senhor e não se envergonhe de mim, que sou seu prisioneiro. Eu queria que você pensasse agora de maneira específica. Teve um tempo, ainda hoje aparece isso, alguém começa a dizer assim: fulano de tal não me representa. Você se lembra disso? Fulano de tal não me representa. Aí você pensa assim: vamos pensar em alguns crentes que estão aí envolvidos com a política, e você pensa assim: senador Magno Malta, ele te representa ou não te representa? Eu fico pensando na atividade dele como parlamentar e no modo como ele tem expressado publicamente a sua convicção sobre Cristo, se aquilo me representa ou não. Mas quais os outros religiosos que estão lá? Imagine, sei lá, o pastor Silas Malafaia, te representa em relação às suas convicções? Tem aquele outro pastor lá que me fugiu o nome agora também, que lutou também contra essa questão homossexual. Esse pessoal, se associar a eles, ou seja, ter o seu nome associado a eles, e a luta deles é uma coisa que traz alegria a gente ou que traz algum tipo de vergonha? Quando você abre a boca publicamente, diz que é cristão, e alguém faz a seguinte associação: então você é daquela igreja que pede dinheiro, né? Não, eu não quero que você associe o meu nome a tal movimento. Não, então você é daquela outra igreja, porque são muitas as igrejas que aparecem na mídia, mas algumas outras não aparecem. E publicamente o que as pessoas acabam considerando como evangelho é aquilo que aparece publicamente. Então a gente é mais julgado como se a gente fizesse parte desses movimentos que geralmente estão na mídia. Abra a boca e diga assim: sou evangélico. Isso já não diz muita coisa. Aí quando você diz assim: eu sou protestante histórico presbiteriano, aí você tem que explicar. Fala: então o que é isso aí? Isso existe, né? Mas veja bem, ter o seu nome associado ao nome de um outro crente, se envergonhar de ter o seu nome associado a um outro nome. De quem a gente não deve ter vergonha de ter o seu nome associado? De gente como Paulo. Sabe, imagine naquela época, Timóteo abre a boca e diz assim: olha, eu sou delegado apostólico, trabalho, sabe para quem? Para o apóstolo Paulo. Alguém diz assim: para Paulo? Aquele que está preso? Você não tem vergonha de falar que trabalha com ele? Acho que você tem que rever aí com quem é que você anda, né? Você está andando com um prisioneiro? Se o cristianismo fosse bom e Paulo fosse bom, eu não estava preso.
Por que Timóteo abriria a boca para falar que era amigo de Paulo ou que trabalhava com ele? Mas Timóteo sabia que Paulo estava preso por ser fiel a Cristo, que ele não estava preso porque era um bandido, era um homem de Deus. Então Paulo diz a Timóteo: Timóteo, não se envergonhe de falar que trabalha comigo, não se envergonhe de mim, que sou prisioneiro de Cristo. Então, irmãos, de fato, quando o nosso nome é associado ao nome de alguns irmãos e irmãs que vivem um cristianismo verdadeiro, a gente não deve se envergonhar. Mas, lamentavelmente, quando associam o nosso nome ao nome de quem tem gerado escândalos públicos relacionados à fé, a gente fica querendo esconder a cabeça, né? Abrir um buraco no chão e enfiar a cabeça lá. Quando você diz assim, eu sou crente, alguém diz assim, você viu fulano de tal que fez isso, é da sua igreja? Não, não é da minha igreja não, mas é crente, né? Falou, vai saber, parece, falou que é. Então, a gente não deve se envergonhar de associar o nosso nome a Cristo, e também não devemos nos envergonhar de ter o nosso nome associado ao nome de gente que tem pregado o evangelho de verdade, ao nome de gente que é fiel, a quem tem feito um trabalho sério, a quem está sofrendo com o evangelho, sabe? Nós estamos juntos mesmo, e se alguém perguntar, você anda com ele? Ando sim. É da sua igreja? É gente séria, é gente santa, é gente de Deus, e eu não poderia me envergonhar de associar o meu nome ao nome de gente que de fato tem feito o trabalho sério. Por outro lado, ter o nosso nome ou o nome de alguém associado ao nosso numa situação de vergonha comprovada é uma situação lamentável, e devemos pedir a Deus graça e misericórdia, né? E perdão se algum tipo de vergonha pública tem sido causada por nossa causa. A igreja sofre diversas críticas, irmãos. O mundo fala mal de pastor, diz que pastor é ladrão. Nem todos são, mas se o mundo diz isso é porque alguém foi, alguém deu motivo, alguém tem dado motivo, por isso o mundo fala, pastor é ladrão. Algumas críticas do mundo à igreja não são completamente infundadas. Vejam uma: os homossexuais dizem que os crentes são preconceituosos e discriminam. Tem crente preconceituoso? Tem sim. Que discrimina? Sim. Nós somos a favor do homossexualismo? Não, mas queremos que o homossexual se converta, mude de vida, conheça a Cristo, seja salvo. Então veja bem, uma coisa é a nossa oposição ao pecado de alguém e a vida que ele leva. Outra coisa é o fato de que nós somos favoráveis a ele porque temos um projeto de vida melhor, que é o evangelho, esperamos que o evangelho mude. Mas tem gente que é preconceituoso e discrimina. Então, quando o mundo acusa a igreja, ele não está completamente equivocado, porque alguém deu motivo. Alguém deu motivo. Então, que Deus nos ajude a não nos envergonharmos do evangelho e a não envergonharmos o evangelho. Que o evangelho não seja atacado, diminuído por minha causa. Que a gente não tenha vergonha de se associar a ministérios, igrejas, irmãos e irmãs que têm feito trabalho sério. Por isso eu te digo, irmão, respeitosamente, mas se alguém diz assim, você é crente, sim, da igreja presbiteriana? Sim. Eu te digo que ainda dá para falar que a gente é crente presbiteriano, porque acredito que a nossa igreja é uma igreja séria. Existem outras igrejas sérias, inclusive vocês devem ter visto recentemente essa questão em São Paulo, da Cracolândia, quando veio à luz o trabalho que os batistas sempre fizeram lá, inclusive o fato de que o prefeito pediu ajuda para os batistas, vem cá para ajudar a gente a cuidar dessa turma toda. Aí nessa hora é bom falar que é crente, dá até vontade de falar que é batista, né? Fala assim, os batistas falam, eu sempre fui batista desde menino, aí eu virei presbiteriano no meio do caminho aí, mas meu coração é batista. Ou senão, presbiteriano e batista era primo, agora virou irmão. Nós estamos juntinho aí, rapaz, que trabalho excelente deles, né? Vejam bem, quando alguém está fazendo coisa boa e todo mundo reconhece publicamente, aí a gente está lá, opa, agora eu não tenho vergonha nenhuma
de falar que eu sou batista, né? Não, eu sou presbiteriano, não posso falar que eu sou batista. Mas isso tem a ver com isso também, ou seja, irmãos nossos estão fazendo um trabalho excelente e nós estamos associados, nós somos presbiterianos, não somos batistas, mas fazemos parte da mesma igreja de Cristo. Olha, porque aí a sociedade tem que reconhecer, está vendo o trabalho dos crentes? São os crentes fazendo um trabalho para a glória de Deus. Mas se amanhã aparece lá, pastor Batista é preso por falar isso, aquilo outro, a gente olha, o que ele disse eu também diria. Então eu continuo do lado dele, mesmo que agora seja aquele momento em que está todo mundo contra a igreja, porque alguém da igreja fez isso ou aquilo, mas nós somos a favor dele, porque o que ele disse é a verdade e a gente vai ficar junto. Se é para diminuir publicamente agora por conta disso, pois que seja, mas a gente não vai se envergonhar de quem tem feito o trabalho de Deus corretamente. A gente vai se associar, vai ter o nosso nome associado e vamos dar as explicações que se fizerem necessárias, porque a gente não deve se envergonhar. Eu, durante a semana, lendo e estudando esse texto, foi muito bom para mim de perceber isso, que essa questão do nosso relacionamento um com o outro, como o cristianismo é importante nisso e valoriza isso, a ponto de Paulo falar, não se envergonhe de Jesus, mas não se envergonhe de mim. Não se envergonhe de mim. Não tenha vergonha de falar que é meu amigo, não tenha vergonha de dizer que anda comigo, sabe, que é meu discípulo, que é meu filho na fé. Não tem, eu estou preso aqui, mas eu sou fiel. Então pensei no outro lado, olha, que alegria falar assim, olha, você conhece o fulano? Meu amigo, é irmão lá da igreja. Coisa boa é poder abrir a boca e falar com alegria que anda com alguém crente, sabe, não ter vergonha nenhuma de falar isso, né? Então isso é muito importante para a gente. Que Deus possa nos abençoar. Nós vamos parar por aqui, depois a gente mostra outros textos, mas que o Senhor Jesus então veja isso no nosso coração, a nossa alegria de falar dele e a nossa alegria também de nos associarmos a irmãos e irmãs que têm feito aí um trabalho muito sério, gente que está sofrendo pelo Evangelho e o nosso nome ou a gente está associado a ele. Vamos orar, feche seus olhos, vamos colocar nossa vida diante do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, te dou graças por essa manhã. Peço que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a não envergonharmos publicamente o Evangelho. Tenha misericórdia de nós, que, ó Deus, o Evangelho não seja diminuído ou atacado por conta da nossa pecaminosidade. E também, ó Deus, nos livre de termos vergonha de nos envolvermos com o Senhor Jesus e com a sua obra publicamente. Vivemos num contexto em que há muitos ataques à nossa fé, o Senhor sabe disso, e também pelo mundo afora, mas eu peço que o Senhor nos dê essa coragem e essa alegria de afirmarmos publicamente o nosso compromisso com o Senhor Jesus e de testemunharmos dele, de pregarmos o Evangelho, de fazermos discípulos e de não ficarmos paralisados por causa das oposições. Também te peço que a gente possa se associar um ao outro no sofrimento cotidiano de cada um, que a gente não tenha vergonha de dizer que tem alguém como irmão, que anda com alguém, ó Deus, porque essa pessoa também está sofrendo perseguição ou alguma coisa dessa natureza. Nos ajude a termos essa alegria de afirmarmos publicamente também que a gente faz parte de uma comunidade de fé, que a gente tem andado com algumas pessoas que têm sofrido também por causa do Evangelho. Livra-nos, ó Deus, de envergonharmos o Evangelho e de termos vergonha uns dos outros. Livra-nos, ó Deus, dessa situação. Pelo contrário, que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas obras. Te louvo pela vida dos nossos irmãos, ó Deus, alguns irmãos da Igreja Batista que fizeram e ainda estão fazendo excelente trabalho nessa cidade, na Cracolândia. Que o Senhor os abençoe e os ajude para que através do trabalho deles o nome de Cristo seja exaltado e muitas pessoas e famílias sejam recuperadas. E dá-nos a graça de nos juntarmos a eles também, como já temos feito, ó Deus, algumas atividades, mas dá-nos a graça de nos envolvermos ainda mais para que o Evangelho do Senhor seja propagado. É a nossa oração em nome de Jesus.